Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a graça e o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre e dentro da vida de cada irmão e irmã que crê e confessa que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus encarnado para nos resgatar do lago de fogo, da condenação eterna e nos introduzir no seu reino de amor. Hoje estaremos avançando no estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, uma mensagem extremamente importante para a edificação da igreja, para firmar a nossa fé, alicerçar a nossa fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu convido você a ficar até o final deste vídeo, desta gravação, para se alimentar da sabedoria que vem do alto. Peço também aos amados irmãos e irmãs que compartilhem para que a verdade, a sã doutrina, seja pregada em toda a face desta terra. Vamos invocar o nome do Senhor? Vivemos no tempo em que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo por ele. Vivemos no tempo em que o novo e vivo caminho nos foi aberto, o véu foi rasgado em Cristo Jesus pelo seu preciosíssimo sangue. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos neste momento e alcançamos dos céus o poder, a unção, a bênção, a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Pai nosso, Papai querido, Papai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu uno a minha fé com cada irmão e irmã que ora comigo neste momento. Eu sei que o Senhor, para firmar a tua palavra por intermédio dos apóstolos na igreja primitiva, operava sinais e prodígios. Senhor, eu invoco o teu nome, Pai, e em nome do Senhor Jesus, poderoso Deus, eu peço que o Senhor esteja operando sinais e prodígios na vida desta pessoa, por intermédio desta oração, para que seja mostrado a ela, a ele, que de fato pregamos a tua verdade e estamos preocupados com o teu reino eterno. Vem nos alimentar, Senhor, vem nos fortalecer, vem nos consolar, vem nos edificar, pois somos a lavoura do Senhor, o teu edifício, a tua morada, o teu santuário, que possamos crescer por intermédio do verdadeiro alimento, a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos avançar no estudo neste momento? Muito bem. Vamos avançar então no estudo das Sagradas Escrituras, preocupados com a sã doutrina. Veja bem, em Mateus capítulo 21, versículo 23, diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Sabendo que nós estamos estudando dia após dia cada versículo deste capítulo, e a senhora e o senhor têm um acesso gratuito a esta pregação, pois está postado na página da Igreja de Cristo, Evangelho do Reino, onde a Igreja de Jesus se sustenta, se alimenta da verdade, e também está postado no YouTube, no canal Trabalhando para o Reino, ICER, que quer dizer Igreja de Cristo, Evangelho do Reino. Veja que o Senhor Jesus, ele voltou ao templo.
O templo que, na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele colocou para correr ali os que vendiam, os que compravam e declarou que a casa do Senhor é uma casa de oração. Porém, os religiosos estavam e estão hoje em dia transformando em uma casa de salteadores. Bom, bem sabemos que hoje Deus habita na igreja quando se reúne e no espírito, no nosso espírito, e não em templos construídos de tijolo, alvenaria, ouro, pedras. Não, ele habita dentro de nós. Vós sois o santuário de Deus, e aonde há 2 ou mais pessoas reunidas, ali o Senhor Jesus, ele está presente. Porém, o que relata aqui em Mateus capítulo 21 em diante é muito importante, é como foi a última semana da vida do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Entenda, em Êxodo capítulo 12, quando Deus ensinou ao povo que teria que sacrificar um cordeiro para praticar a Páscoa, para colocar o sangue nas ombreiras da sua porta e ser livre do espírito destruidor. Quando Deus ensinou que deveria de sacrificar esse cordeiro, que é um símbolo, uma pré-figura do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver isso hoje. Antes de ser sacrificado o cordeiro, ele tinha de ser inspecionado pelo sacerdote. Ele tinha que ser experimentado para ver se ele era apto, se ele era perfeito para ser oferecido a Deus. Você está entendendo? O que o apóstolo João disse no seu evangelho? O que ele disse? Que João Batista, ao ver o Senhor Jesus, ao ver o Senhor Jesus, declarou. Olha o que João Batista declarou. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, sim, você deve conhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, como o Deus encarnado, o Rei dos Reis, o soberano, o autor e consumador da nossa fé. Mas saiba que o Senhor Jesus também é o Cordeiro de Deus, o preço, o sacrifício que Deus faz por amor a nós, para nos resgatar, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, ele tinha que ser experimentado. O Senhor Jesus, ele tinha que ser inspecionado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos anciões daquela época. E foi exatamente isto que aconteceu. Aqui nós vemos no versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Veja bem a pergunta que eles vieram fazer ao Senhor Jesus. Uma pergunta que até um cego, que foi curado pelo Senhor Jesus, podia responder, pois o cego disse lá no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 31, o cego que fora curado pelo Senhor Jesus, conversando com os judeus,
Diz assim: os fariseus da época disseram a ele: sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Veja, os mesmos fariseus que não acreditavam na autoridade do Senhor Jesus, que não acreditavam que o Senhor Jesus é Deus encarnado, enviado por Deus, usado por Deus. Respondendo-lhes o homem, disse: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Meu Deus do céu! Que pregação desse cego, né? Que pregação para ensinar religiosos que, diante de fatos, acontecimentos, ainda assim cegos pelo orgulho, pela inveja, não conseguindo reconhecer, enxergar Deus em Cristo Jesus. E por isso, no versículo 23, eles perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Olha só, o Senhor Jesus, diante daquela pergunta, que o Senhor Jesus sabia que lá no íntimo eles tinham a resposta. Ele perguntou, ele respondeu a pergunta perguntando: de onde é o batismo de João? Dos céus, enviado por Deus, ou dos homens, coisa maluquice da cabeça dele? No versículo 25, diz: e discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Olha só, olha como que são os religiosos, ficam maquinando para nunca saírem por baixo, para sempre saírem por cima. Porém, nessa pergunta cheia de sabedoria do Senhor Jesus, o Senhor Jesus expôs a falsidade deles, a mentira deles, pois eles responderam: não sabemos. É semelhante a uma criança que quando faz arte, né? Quebra um copo, quebra um controle, quebra um brinquedo, aí nós perguntamos a essa criança: foi você que quebrou? Você sabe quem quebrou? E o que a criança diz? Não sei. É a melhor forma para escapar de ser repreendido, disciplinado. Você concorda comigo? Assim também são muitos religiosos. Ainda que esteja muito claro que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ainda que esteja muito claro que o catolicismo romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, infelizmente se envolveu com os governos, casou com o mundo, se tornou a igreja em Tiatira, na carta à igreja em Tiatira, em Apocalipse, ainda assim muitos fecham os olhos, endurecem o coração, não conseguem enxergar por opção própria de não querer estudar as Sagradas Escrituras. Da mesma forma, muitos, ainda que vejam os escândalos, ainda que vejam os ministérios que dizem pregar o Senhor Jesus, enriquecendo às custas do povo e não partilhando o pão com os necessitados,
Muitos ainda fecham os olhos, endurecem o coração e seguem esses ministérios, contribuem nesses ministérios. A semelhança daqueles fariseus religiosos que tinham um coração duro para a verdade, que não estavam dispostos a dar o braço a torcer para a vontade de Deus. Assim eles disseram ao Senhor, mentindo, que eles não sabiam. E o Senhor, na sua soberania e sabedoria, ele diz no versículo 27, e o Senhor Jesus, e ele, por sua vez, respondeu, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. É semelhante ao que o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, aonde ele diz, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Os fariseus, os religiosos da época do Senhor Jesus, hoje, infelizmente, muitos católicos e também cristãos no cristianismo, para estas pessoas, para muitos deles, o nosso evangelho, com tantos textos, contextos, estudos, temor, reverência, sabedoria de Deus, se encontra encoberto. Não dão o braço a torcer, não abrem o coração e os ouvidos para estudarem Bíblia conosco. Porém, isso já acontecia na época do Senhor Jesus, quando os religiosos o rejeitaram, na época do apóstolo Paulo, quando os judeus o perseguiram, e acontece hoje também na época desse servo, seu irmão João Batista, onde muitos religiosos, mesmo não tendo textos, mesmo não conhecendo Bíblia, endurecem o coração e ainda falam mal de nós, nos perseguem, querem o nosso mal. Mas glória a Deus por você, a quem o Espírito Santo tem aberto a tua mente, o teu coração, iluminado os teus olhos e revelado o evangelho que nós pregamos, o evangelho da verdade. Porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis e ele virá para reinar sobre esta terra durante 1000 anos, e os crentes vencedores irão reinar com ele. É o encargo, a mensagem que o Senhor me deu para pregar em vida. Que possamos avançar nesse estudo tão importante do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e amadurecermos para o reino dos céus. Hoje nós paramos aqui onde o Senhor Jesus respondeu aos fariseus, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, se o meu evangelho está encoberto a você, então eu não tenho o porquê lhe dar satisfação. O apóstolo Paulo vai dizer, para mim, muito pouco importa ser julgados por homens, porque eu sei que quem me julga é o Senhor Jesus Cristo. É esse o pensamento que os cristãos que estão firmados, edificados, alicerçados em Jesus Cristo têm que ter. Sempre haverá pessoas para tentar nos afastar da verdade do Senhor Jesus. Porém, cabe a nós não nos preocuparmos com elas, como Cristo não se preocupou em responder àqueles religiosos mentirosos, orgulhosos, invejosos. Apenas se preocupou em continuar fazendo a vontade de Deus. Que assim também nós apenas tenhamos o encargo de continuar fazendo a vontade de Deus. Amanhã, se Deus nosso Senhor quiser, nós continuaremos do versículo 28 em diante, falando sobre algo importantíssimo que o Senhor Jesus ensinou, sobre a transferência da primogenitura. Vamos ver a transferência da primogenitura. Você vai entender que você é primogênito. Você vai entender que você é primogênito, escolhido por Deus.
adotado, alcançado, redimido, lavado, feito filho de Deus. Amanhã continuaremos. Eu irei agora para os recados finais. Hoje eu quero entregar a você uma profecia que o Espírito Santo me entregou para compartilhar com a amada igreja. Irmãos, há uma bênção prometida no Novo Testamento que só aqui nesta obra você pode ter acesso a ela. Esta bênção, ela se encontra prometida pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, aonde diz assim, no versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Esta promessa aqui não é qualquer ministério, denominação que pode lhe entregar, porque há um contexto, um ensinamento sobre esta promessa, a promessa que Deus pode nos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, prosperidade, abundância, possamos superabundar em toda boa obra. Não é qualquer obra, mas a obra que realmente é boa, por Cristo ser o centro dela. Por que eu digo a você que neste ministério, nesta obra, nós podemos entregar a você esta promessa em Cristo Jesus? Por quê? Porque esta promessa é só para aqueles que têm a oportunidade de contribuir, não de forma estipulada ou com medo de ameaças de devorador, destruidor, cortador, não. Esta promessa é só para aqueles que têm a oportunidade de contribuir segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Pelo meu conhecimento neste século, o único ministério que realmente, em toda a sua obra, não tem um propósito, um envelope de oferta estipulada, não tem um ensinamento herege de dízimos sendo cobrados, porcentagens sendo estipuladas para a contribuição do povo, no meu conhecimento, é a Igreja de Cristo, Evangelho do Reino. Ou seja, aqui neste ministério, você pode cumprir esta palavra, contribuindo para a pregação do Evangelho sem tristeza, não por necessidade, como um voto toma lá da cá, porque precisa disso, dá aquilo, não, mas com amor, de uma forma voluntária, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por isso, eu deixo aqui para que você, que Deus tem lhe dado o suprimento, o sustento e o encargo de nos ajudar a pregar o Evangelho, eu deixo aqui este convite para que você possa estar contribuindo na pregação do Evangelho da forma certa. Pois nós, amados irmãos, cada um de nós somos um membro do corpo do Senhor Jesus e Ele é o cabeça. E como corpo de Cristo, devemos servi-lo com a justa cooperação, como está aí nesta imagem. Diz: ajude com a sua justa cooperação a manter o corpo de Cristo. Nesse exato momento
enfrentamos grandes lutas para podermos estar pregando o Evangelho com um ponto de pregação, para poder estar imprimindo panfletos, para poder estar pagando água, luz, alimentação, para que possamos estar avançando na obra de Cristo. Luta essa que no momento que todos os irmãos que Cristo colocou em seu corpo conosco amadurecerem e aprenderem a praticar a palavra de Deus, cada um com a sua justa cooperação, então nós não teremos esta luta, esta preocupação. Antes estaremos preocupados 100% com o Evangelho e com a pregação. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, o desejo de Cristo é que o corpo cresça, porém cresça não por interesse nem por necessidade, mas com amor. E você, que Deus tem lhe dado o amor e o encargo pela sua obra, você pode contribuir, não de forma sistemática ou estipulada, mas com alegria de coração, por intermédio destas duas chaves do Pix, que se encontram aí na sua tela. Uma é o CNPJ da Casa de Oração, aonde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. A outra chave é o e-mail, onde você pode fazer a sua oferta para o reino. Inclusive o e-mail é ofertaparoreino@gmail.com. Temos também a conta da Casa de Oração para a senhora, para o senhor, que prefere fazer um TED em seu banco, solicitar um TED. Você pode estar pedindo para fazer um TED ao Banco Coral, onde o número é 403, agência 0001, a conta está aí, né? E também o CNPJ. Dessa forma, você estará nos ajudando nesse mês de setembro a estar quitando os débitos, os gastos com a pregação do Evangelho. Você estará obtendo esta promessa que só nesse ministério você pode alcançar, porque esta promessa é para aqueles que aprendem e praticam o contribuir de coração, de forma voluntária. Que Deus abençoe a senhora, o Senhor. Eu sei que Ele já está com as bênçãos à ampla suficiência, preparado para estar entregando a todos aqueles que o amam e que estão dispostos a me ajudar a pregar o Evangelho verdadeiro. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que